Você pega o celular por 1 minuto. 2 horas depois, está perdido num vórtice psicológico, sem memória do que viu. O que aconteceu? Seu cérebro foi sequestrado. Não é falta de força de vontade. É neurociência. Em 2026, as maiores plataformas de tecnologia empregam exércitos de engenheiros comportamentais. Eles não estão apenas programando software. Estão programando você. E descobriram os 4 padrões sombrios que transformam seu sistema de recompensa em uma máquina de vício. O primeiro padrão é o loop infinito. Você já reparou que o feed nunca acaba? Não é por acaso. É chamado de Infinite Scroll, rolagem infinita. Ele foi projetado para eliminar pontos de parada. Seu cérebro não tem um mecanismo natural para parar quando não há fim. E a plataforma sabe disso. O segundo padrão é a urgência artificial. Últimas horas, estoque limitado, vai perder. O medo de perder ativa sua amígdala e libera cortisol. Você não compra porque quer. Você compra porque tem medo. É o chamado FOMO, Fear of Missing Out. O terceiro padrão é o reforço intermitente digital. Imagine uma máquina de caça-níquel. A recompensa não vem sempre. Quando vem, seu cérebro libera uma quantidade enorme de dopamina. As notificações são o mesmo mecanismo. Você nunca sabe quando vai receber um like, uma mensagem, uma curtida. É imprevisível. E o imprevisível é o que mais vicia. O quarto padrão é a validação social e a comparação. As plataformas mostram a vida editada dos outros. Seu cérebro não distingue realidade de encenação. Você compara seu dia comum com o highlight real de outra pessoa. O resultado? Ansiedade, baixa autoestima, depressão. E o algoritmo adora isso, porque você volta para mais. Agora, vamos mergulhar em cada um desses padrões. Vamos entender a neurociência por trás. Vamos conhecer casos reais de pessoas que foram destruídas por eles. E, o mais importante, vamos aprender como quebrar o ciclo. Mas antes, você precisa entender uma coisa. Esses padrões não são acidentes. Não são efeitos colaterais. Eles foram projetados, testados, otimizados por centenas de engenheiros, psicólogos, neurocientistas, contratados pelas maiores empresas do mundo para maximizar uma única métrica: tempo de tela. Tristan Harris, ex-Google, fundador do Center for Humane Technology, testemunhou isso de dentro. Ele disse: "Nós criamos algo que está destruindo a capacidade de atenção de uma geração. E não foi acidente. Foi design." A indústria da atenção não é pequena. Em 2025, as receitas de publicidade digital ultrapassaram 600 bilhões de dólares. 600 bilhões de dólares. O produto não é o aplicativo. O produto é você. Sua atenção é o que é vendido. E o custo é neurológico. A dopamina se torna desregulada. O cortisol, o hormônio do estresse, fica cronicamente elevado. O córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole, se atrofia. Você não está apenas perdendo tempo. Você está remodelando seu cérebro para ter menos capacidade de foco, mais ansiedade e mais impulsividade. Estudos do MIT Media Lab mostram que o uso excessivo de redes sociais pode reduzir a capacidade de atenção sustentada em até 40%. 40%. A Universidade de Stanford descobriu que o FOMO, medo de perder, reduz o QI temporário em até 15 pontos. 15 pontos. Você fica mais burro quando está ansioso. E isso não é um efeito colateral. É o objetivo. Pessoas ansiosas rolam mais. Pessoas com baixa autoestima buscam validação. Pessoas com FOMO não fecham o aplicativo. A neurocientista doutora Anna Lembke, de Stanford, autora de Dopamine Nation, explica: "Vivemos em um ambiente de superestimulação. Nossos cérebros não evoluíram para esse nível de recompensa. Estamos literalmente viciando em massa. E o mais assustador: as empresas sabem dos danos, sabem que estão criando dependência, sabem que crianças e adolescentes são os mais vulneráveis. E mesmo assim, continuam, porque o modelo de negócio depende disso. Quanto mais tempo você passa na tela, mais anúncios você vê. Mais anúncios você vê, mais dinheiro eles ganham. Não há incentivo para que você pare. Não há incentivo para que você tenha uma vida saudável. O incentivo é que você fique preso. É por isso que você precisa entender os padrões. É por isso que você precisa se proteger. Porque ninguém vai fazer isso por você." Antes de mergulharmos nos 4 padrões específicos que sequestram sua dopamina, precisamos entender o conceito de Dark Patterns, padrões sombrios. Dark Patterns são técnicas de design de interface que enganam o usuário a fazer coisas que ele não pretendia fazer. O termo foi cunhado por Harry Brignall, um especialista em experiência do usuário, em 2010. Desde então, se tornaram onipresentes. Mas os Dark Patterns evoluíram. Não são mais apenas truques visuais.
São sistemas completos de manipulação comportamental. Usam neurociência, psicologia cognitiva, teoria dos jogos e análise de dados em massa para prever e controlar seu comportamento. O livro The Age of Surveillance Capitalism, da professora Shoshana Zuboff, de Harvard, descreve como as grandes empresas de tecnologia transformaram a experiência humana em matéria-prima. Sua atenção, suas emoções, seus desejos, tudo é extraído, analisado e usado para prever e modificar seu comportamento. Zuboff chama isso de meios de modificação do comportamento. Não é apenas vigilância, é controle. As plataformas não querem apenas saber o que você vai fazer, elas querem fazer você fazer o que elas querem. E como elas fazem isso? Através dos 4 padrões sombrios que vamos explorar. Mas antes, você precisa saber que esses padrões não são usados apenas por redes sociais. Eles estão em todo lugar. Em aplicativos de compras, em sites de notícias, em jogos, em aplicativos de namoro. Em tudo que compete pela sua atenção. O economista e psicólogo Herbert Simon já alertava em 1971. Uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Hoje vivemos essa profecia. Há mais informação do que podemos processar, e aqueles que controlam a informação controlam nossa atenção. As plataformas usam testes A/B constantes. Eles testam centenas de variações de design para ver qual mantém você por mais tempo, qual gera mais cliques, qual reduz o abandono. E o que funciona é implementado globalmente para bilhões de usuários. Um engenheiro do Facebook revelou: a cada dia rodamos milhares de testes. Aprendemos o que faz as pessoas ficarem mais tempo e aplicamos. Não importa se faz mal. O que importa é o tempo de tela. Isso é o que chamamos de otimização por métrica. Quando a única métrica é tempo de tela, a única otimização é manter você preso. Se a métrica fosse bem-estar, eles fariam diferente, mas não é. A métrica é dinheiro, e o dinheiro vem da sua atenção. Se você não está prestando atenção, não está vendo anúncios. Se não está vendo anúncios, não está gerando receita. Então eles precisam de sua atenção, sempre, sem parar. É por isso que as notificações são tão difíceis de ignorar. É por isso que o feed nunca acaba. É por isso que você recebe mensagens de última chance. É por isso que você se compara com os outros. Tudo é projetado para te manter preso. Agora vamos entender cada padrão em detalhe. Você abre o Instagram, TikTok, YouTube. O feed rola para baixo. Novos conteúdos aparecem. Rolam para baixo. Mais conteúdos. Nunca acaba. Isso se chama Infinite Scroll. Foi patenteado pela primeira vez por Asa Raskin, um designer de interface, em 2006. Raskin criou o Infinite Scroll para tornar a navegação mais fluida. Ele queria eliminar a interrupção de clicar em próxima página. Mas depois, Raskin se arrependeu. Ele disse: eu criei um monstro. O Infinite Scroll é uma das principais razões pelas quais as pessoas não conseguem parar de rolar. Eu não previ o dano que causaria. O problema do Infinite Scroll é que ele remove o ponto de parada. Quando você chega ao fim de uma revista, fecha. Quando chega ao fim de um livro, pausa. Quando o feed não tem fim, você não tem motivo natural para parar. A neurociência explica. Seu cérebro tem um sistema de recompensa que responde a novidades. Cada novo conteúdo é uma pequena dose de dopamina. E o problema é que com o feed infinito, a dopamina não para de ser liberada. Você entra em um estado de excitação constante. E quando finalmente para, sente um vazio, ansiedade. A única coisa que alivia é voltar. É o mesmo mecanismo de uma máquina caça-níquel. Cada rolagem é como puxar a alavanca. Você nunca sabe o que vai vir. Pode ser algo interessante, pode ser algo chato, mas você continua rolando, porque a expectativa mantém a dopamina alta. Estudos do MIT Media Lab mostram que o scroll infinito pode reduzir a capacidade de atenção sustentada em até 40%. 40%. E não é um acidente, é design. A Universidade da Califórnia, Irvine, descobriu que o tempo médio de foco em uma tela caiu de 2,5 minutos em 2004 para 47 segundos em 2025. 47 segundos. É menos tempo do que você leva para ler este parágrafo. E isso tem consequências. Quando você não consegue se concentrar, não consegue aprender, não consegue trabalhar profundamente, não consegue se conectar verdadeiramente com as pessoas. Você vive em um estado de semi-atenção constante, sempre pronto para ser interrompido, sempre esperando a próxima notificação.
O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, criador do conceito de fluxo, descobriu que o estado de fluxo, aquele estado de imersão total em uma atividade, é essencial para a felicidade. Mas o fluxo exige atenção sustentada, e a atenção sustentada é exatamente o que o Infinite Scroll destrói. Você não pode entrar em fluxo se está rolando sem parar. Você não pode criar algo significativo se está consumindo sem critério. Você não pode estar presente na sua vida se sua mente está presa no feed. Mas há esperança. O cérebro é plástico. Ele pode se recuperar. Estudos mostram que apenas 2 semanas de redução no uso de redes sociais podem melhorar significativamente a capacidade de atenção. 2 semanas. O segredo é criar pontos de parada. Desative o scroll infinito quando possível. Use bloqueadores que limitam o tempo. Estabeleça horários. E o mais importante, pratique o tédio. Quando você sente vontade de pegar o celular, não pegue. Respire, observe, deixe o tédio existir. É ali que a criatividade nasce. Para entender por que o scroll infinito é tão viciante, precisamos mergulhar na neurociência da dopamina. A dopamina é frequentemente chamada de neurotransmissor do prazer, mas isso não é preciso. A dopamina está mais associada à antecipação do que ao prazer em si. É o que te faz querer algo. É o que te mantém motivado a buscar uma recompensa. Quando você rola o feed, seu cérebro libera dopamina na expectativa de encontrar algo interessante. É a possibilidade de uma recompensa que mantém a dopamina alta, não a recompensa em si. É por isso que o scroll infinito é tão poderoso. Você nunca sabe quando vai encontrar algo interessante. Pode ser na próxima rolagem, pode ser na 10ª. A incerteza mantém a dopamina elevada. Isso é chamado de reforço intermitente. O psicólogo B.F. Skinner descobriu que o reforço intermitente é mais poderoso para criar e manter comportamentos do que o reforço contínuo. Em seus experimentos, Skinner colocava ratos em uma caixa com uma alavanca. Se o rato apertasse a alavanca e recebesse comida toda vez, ele aprendia, mas quando a comida parava, ele parava rapidamente. No entanto, se a comida vinha apenas de vez em quando, de forma imprevisível, o rato apertava a alavanca compulsivamente. Ele não sabia quando a próxima recompensa viria, então continuava tentando. As notificações e o feed infinito funcionam exatamente assim. Você não sabe quando vai receber um like, uma mensagem, um conteúdo interessante. Cada rolagem é como apertar a alavanca, e a imprevisibilidade te mantém preso. O neurocientista Robert Sapolsky, de Stanford, explica que a dopamina dispara mais em situações de incerteza do que em situações de certeza. Se você sabe que vai ganhar um prêmio, a dopamina aumenta antes. Se você não sabe, a dopamina fica alta por mais tempo. É a esperança que vicia. E as plataformas sabem disso. Elas usam algoritmos para otimizar a imprevisibilidade. Mostram conteúdo variado, às vezes interessante, às vezes não. Às vezes uma notificação, às vezes silêncio. É o padrão de reforço intermitente em sua forma mais poderosa. Além da dopamina, o scroll infinito também ativa o sistema de novidade do cérebro. O cérebro humano evoluiu para responder a novidades. Em um ambiente de savana, algo novo poderia ser comida, perigo ou oportunidade. O cérebro foi programado para prestar atenção. Mas na savana digital, a novidade nunca acaba. São milhares de estímulos novos a cada minuto. Seu cérebro não foi projetado para isso. Ele fica sobrecarregado, entra em estado de alerta constante. E o estado de alerta constante é exaustivo. É por isso que você se sente cansado depois de horas rolando o feed. Seu cérebro processou uma quantidade enorme de informações, mas não descansou, não consolidou, não refletiu, apenas consumiu. E o pior, estudos mostram que o consumo passivo de conteúdo, como rolar o feed, está associado à piora do humor, aumento da ansiedade e queda da autoestima. Você não está relaxando, está se estressando, mas você pensa que está relaxando, porque o movimento de rolar é fácil, não exige esforço, e o cérebro confunde facilidade com relaxamento, mas não é a mesma coisa. A doutora Anna Lembke, de Stanford, compara o scroll infinito a uma esteira. Você está se movendo, mas não vai a lugar nenhum. Gasta energia, mas não progride. E quando para, sente o vazio. A única coisa que alivia é voltar. Para sair desse ciclo, você precisa substituir o consumo passivo por atividades que exijam atenção ativa. Leitura, escrita, conversa, caminhada sem fone. O cérebro precisa de tempo para processar, refletir, criar. E esse tempo não existe no scroll infinito. Últimas horas. Restam 3 vagas. Oferta imperdível. Você já recebeu essas mensagens. Elas ativam seu sistema de alerta. A amígdala, o detector de perigo do cérebro, entra em ação. O medo de perder algo importante suprime seu córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. Você age impulsivamente.
Pesquisas de Stanford mostram que o FOMO, Fear of Missing Out, pode reduzir o QI temporariamente em até 15 pontos. 15 pontos. Você fica menos inteligente quando tem medo de perder. E as plataformas sabem disso. Os prazos artificiais, os contadores regressivos, as notificações de última chance, tudo isso é projetado para sequestrar sua tomada de decisão. Você não compra porque precisa. Você compra porque seu cérebro entrou em modo de sobrevivência. O psicólogo Daniel Kahneman, Nobel de Economia, descreveu como o cérebro processa perdas de forma diferente de ganhos. A perda dói cerca de 2 vezes mais que o ganho satisfaz. Então, quando algo parece que vai ser perdido, o cérebro reage com força. As plataformas exploram isso. Não mostram o que você vai ganhar, mostram o que você vai perder se não agir agora. É a famosa escassez artificial. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou que quando um produto tem um limite de tempo, as pessoas estão 50% mais propensas a comprar, mesmo que não precisem, mesmo que não tenham planejado. A urgência artificial suprime a análise racional. E isso não acontece só em compras, acontece também em redes sociais. Fulano postou algo há 2 minutos, veja antes que suma. Você perdeu 10 atualizações desde sua última visita. Seu amigo está ao vivo, entre agora. Cada uma dessas mensagens ativa o FOMO. Seu cérebro pensa, se eu não olhar agora, vou perder algo importante. Mas você não vai perder nada. Nada é importante. É tudo projetado para te manter preso. O termo FOMO foi cunhado em 2004 por Patrick McGuinness, um estudante de Harvard. Ele descreveu a ansiedade de estar fora de um evento social importante. Hoje, o FOMO é uma indústria. É a base do modelo de negócio das redes sociais. Um estudo da Universidade de Glasgow descobriu que o uso de redes sociais está associado a níveis mais altos de ansiedade, depressão e FOMO. O estudo também descobriu que o FOMO é um preditor mais forte de problemas de saúde mental do que o tempo de uso. Não é só quanto tempo você fica, é como você se sente quando não está. O FOMO faz você sentir que sua vida é menos interessante, menos importante, menos válida, porque você está sempre comparando o seu momento atual com o highlight reel dos outros. E os outros só mostram os highlights. A solução? Reconhecer que o FOMO é um gatilho artificial, que a urgência é fabricada, que nada de importante vai acontecer se você não olhar agora, que você não precisa saber tudo o que acontece, que o que você perde, você nunca precisou. Uma prática poderosa é o jejum de notificações. Desligue tudo que não é essencial. Se for importante, a pessoa liga. Se não for, você vê quando escolhe ver. Você decide quando vai abrir o aplicativo. O aplicativo não decide quando vai te chamar. Outra prática é questionar. O que eu realmente vou perder se não olhar agora? A resposta quase sempre é nada. Absolutamente nada. A Universidade de Stanford realizou um estudo pioneiro sobre os efeitos do FOMO na cognição. Os resultados são assustadores. Os pesquisadores pediram para participantes realizarem testes de QI em 2 condições. Uma em que seus celulares estavam por perto e outra em que os celulares estavam em outra sala. Os participantes não podiam usar os celulares, apenas tinham que saber que estavam ali. Os resultados, quando os celulares estavam por perto, os participantes tiveram pontuações significativamente mais baixas nos testes de QI. A presença do celular, mesmo sem uso, já reduzia a capacidade cognitiva. O estudo concluiu que o simples fato de saber que há mensagens não lidas, notificações pendentes, cria uma carga cognitiva que consome recursos mentais. Seu cérebro está sempre com uma parte da atenção reservada para verificar se algo aconteceu, mesmo quando você não está olhando. Isso é o que os pesquisadores chamam de brain drain, esgotamento cerebral. E o FOMO é o principal responsável. O medo de perder algo mantém seu cérebro em estado de alerta constante. Esse estado de alerta é exaustivo. Em outro experimento, os pesquisadores pediram para participantes ficarem sem redes sociais por 24 horas. Muitos relataram ansiedade, irritabilidade e um desejo intenso de verificar. Os sintomas eram semelhantes aos da abstinência de substâncias viciantes. A doutora Anna Lembke explica: a dopamina é o combustível do desejo. Quando você fica sem o estímulo, a dopamina cai e a queda gera fissura. É o mesmo mecanismo de qualquer vício. O FOMO não é apenas um desconforto passageiro. Tem consequências reais na sua capacidade de pensar, decidir e se concentrar. Você não está apenas perdendo tempo, você está perdendo capacidade cognitiva. Um estudo da Universidade da Califórnia, Irvine, descobriu que leva cerca de 23 minutos para retomar o foco após uma interrupção. 23 minutos. Se você é interrompido por notificações a cada 10 minutos, nunca está totalmente focado. A solução? Crie barreiras. Coloque o celular em outro cômodo quando precisar se concentrar. Desligue notificações.
use bloqueadores e, principalmente, pratique não verificar. A neurociência mostra que o desejo de verificar atinge o pico nos primeiros minutos. Se você resiste, o desejo diminui. É como uma onda. Você pode surfar a onda do desejo até ela passar. E ela passa. Com o tempo, seu cérebro aprende que não precisa estar sempre alerta. A ansiedade diminui. O FOMO diminui. Você recupera o controle. B.F. Skinner, o pai do behaviorismo, descobriu nos anos 1950 que o reforço intermitente é o mais poderoso para criar vício. Se você dá comida a um rato toda vez que ele aperta uma alavanca, ele aprende. Mas se você dá comida apenas de vez em quando, de forma imprevisível, ele aperta a alavanca compulsivamente. O mesmo princípio se aplica às notificações. Você não sabe quando vai receber um like, uma mensagem, uma curtida. É imprevisível. E a imprevisibilidade mantém a dopamina alta. Estudos de neuroimagem mostram que o cérebro responde mais à possibilidade de recompensa do que à recompensa em si. É a expectativa que libera a dopamina. E a expectativa é maior quando a recompensa é incerta. As plataformas usam algoritmos para otimizar essa imprevisibilidade. Eles mostram notificações em momentos aleatórios, às vezes muitas, às vezes nenhuma. Isso mantém você sempre na expectativa. Um ex-engenheiro do Facebook revelou: "Nós sabíamos que se mostrássemos todas as notificações de uma vez, as pessoas as ignorariam. Então espaçamos, criamos imprevisibilidade. O resultado foi um aumento de 20% no tempo de tela." O reforço intermitente também explica por que você verifica o celular mesmo sem receber notificação. Você não sabe se tem algo, então verifica. É a alavanca do rato. Apertar não custa nada e pode trazer recompensa. Esse comportamento é chamado de checagem compulsiva. É uma das principais características da dependência digital e é alimentada pelo reforço intermitente. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou que as pessoas verificam o celular em média 80 vezes por dia. 80 vezes. Algumas verificam mais de 200 vezes. E cada verificação libera uma pequena dose de dopamina. O problema é que a dopamina é um recurso finito. O cérebro regula a sensibilidade aos receptores de dopamina. Quando há muita dopamina, o cérebro reduz os receptores. Você se torna tolerante. Precisa de mais estímulo para sentir a mesma coisa. É o mesmo mecanismo da dependência de drogas. O vício em redes sociais age no mesmo sistema de recompensa que a cocaína ou a nicotina. A diferença é que o celular está sempre disponível. Não há barreira. A doutora Anna Lembke diz: "O problema não é que as pessoas sejam fracas, é que o ambiente é muito forte. Ninguém resiste a uma máquina de caça-níquel no bolso o tempo todo. Para quebrar o ciclo, você precisa cortar o reforço intermitente, desligar notificações, silenciar grupos, remover aplicativos da tela inicial, criar barreiras que dificultem o acesso. O cérebro só desaprende quando a recompensa para de chegar. Se você parar de receber likes, o desejo eventualmente diminui. Se você parar de verificar, o impulso perde força. É como desintoxicação. No começo dói, a fissura é intensa, mas com o tempo a intensidade diminui e você descobre que o que parecia essencial não era nada." As notificações são a forma mais poderosa de reforço intermitente. Elas são imprevisíveis, breves e criam um ciclo de expectativa e recompensa. Quando você recebe uma notificação, seu cérebro libera dopamina. Mas o pico de dopamina não é no momento em que você lê a notificação, é no momento em que você a vê. É a expectativa que libera a dopamina. O conteúdo da notificação muitas vezes é irrelevante. É por isso que você pode receber uma notificação de algo que não interessa e ainda sentir um pequeno impulso de abrir. O que importa não é o conteúdo, é o fato de que há algo novo, algo que pode ser importante. As empresas sabem disso, por isso usam notificações mesmo quando não há conteúdo relevante. Fulano postou algo, você tem uma nova curtida, veja o que você perdeu. Algumas notificações são puramente enganosas. Alguém pensou em você. Quando você abre, é uma sugestão de amizade ou uma propaganda. O gatilho já funcionou, você já abriu. Estudos mostram que as notificações aumentam o tempo de tela em média 40% e também aumentam a ansiedade. O estado de espera constante é exaustivo. Um experimento da Universidade de Stanford pediu para participantes desligarem todas as notificações por uma semana. O resultado foi uma redução significativa na ansiedade, no estresse e no FOMO. Os participantes relataram sentir mais controle sobre o tempo e mais presença na vida real. Mas desligar notificações não é fácil. O cérebro está acostumado com o reforço intermitente. A abstinência dói. Muitas pessoas sentem ansiedade, fissura, irritabilidade. É normal. É a desintoxicação. O segredo é criar um novo hábito.
Em vez de esperar notificações, você decide quando vai verificar. Estabelece horários. Verifica 2 ou 3 vezes ao dia. O resto do tempo, o celular fica em modo avião ou em outro cômodo. Com o tempo, o cérebro aprende que não há recompensa inesperada. A expectativa diminui, a ansiedade diminui, e você recupera o controle. Você entra no Instagram, vê uma pessoa com um corpo perfeito, viajando para lugares incríveis, com um relacionamento dos sonhos. Você se sente mal, não porque você seja inferior, porque seu cérebro não distingue a realidade da encenação. Estudo do MIT com 200 participantes mostrou que o uso de redes sociais está correlacionado com aumento de ansiedade e depressão. A correlação é mais forte em adolescentes e jovens adultos. E não é coincidência. As plataformas sabem que a comparação social gera engajamento. Você fica mais tempo quando está se sentindo inadequado, porque você quer ver o que os outros estão fazendo, porque você quer ver se você está no nível. O algoritmo mostra conteúdo que maximiza o tempo de tela. E o que maximiza o tempo de tela não é o que te faz feliz. É o que te mantém preso. A psicóloga Leon Festinger desenvolveu a teoria da comparação social em 1954. Ela propôs que as pessoas avaliam suas próprias opiniões e habilidades comparando-se com os outros. Hoje, essa comparação acontece em escala global, 24 horas por dia, com a vida editada de bilhões de pessoas. O resultado é uma distorção cognitiva. Você compara seu dia comum, com problemas, ansiedades e rotina, com o melhor momento da vida de outra pessoa, selecionado, filtrado, editado. A comparação é injusta, mas seu cérebro não sabe disso. Estudos mostram que quanto mais tempo as pessoas passam em redes sociais, mais elas se sentem sozinhas. Paradoxalmente, a tecnologia que promete conexão gera isolamento. Um estudo da Universidade da Pensilvânia pediu para alunos reduzirem o uso de redes sociais para 30 minutos por dia. Após 3 semanas, os alunos relataram redução significativa na solidão, ansiedade e depressão, em apenas 3 semanas. A comparação social também afeta a autoestima. Quando você vê os outros bem-sucedidos, seu cérebro ativa áreas associadas à dor social. A exclusão social ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física. É por isso que o ghosting, a rejeição, a falta de curtidas podem doer fisicamente. O cérebro não distingue a dor da exclusão virtual da dor da exclusão real. Para se proteger, você precisa lembrar que o que vê não é real. É uma construção, é uma vitrine. É a vida que a pessoa escolhe mostrar. Não é a vida que ela vive. Uma prática poderosa é fazer um detox de comparação. Bloqueie contas que te fazem sentir mal. Siga pessoas que compartilham a vida real, não a editada. E, principalmente, reduza o tempo de exposição. O que você não vê não pode te afetar. O MIT Media Lab conduziu um estudo abrangente sobre os efeitos das redes sociais na autoestima. Os resultados foram publicados em 2025. O estudo acompanhou 2.500 adolescentes e jovens adultos por 18 meses. Os pesquisadores mediram o tempo de uso, o conteúdo consumido e os níveis de autoestima, ansiedade e depressão. Os resultados foram claros. Quanto mais tempo os participantes passavam em redes sociais, menor era sua autoestima. A correlação era mais forte para adolescentes do sexo feminino, mas afetava todos os grupos. O estudo também analisou o tipo de conteúdo consumido. Os participantes que consumiam conteúdo de influenciadores e celebridades tinham as maiores quedas de autoestima. Os que consumiam conteúdo de amigos próximos e familiares tinham quedas menores, mas ainda significativas. A pesquisadora principal, doutora Emily Winston, explicou: as redes sociais criam um ambiente de comparação constante. Os jovens estão comparando sua vida real com a vida editada de outras pessoas. É uma comparação que ninguém pode ganhar. O estudo também descobriu que o uso passivo, rolar o feed, ver fotos, assistir stories, estava mais associado a problemas de saúde mental do que o uso ativo, postar, comentar, interagir. Quando você consome passivamente, está sujeito à comparação, sem a compensação da interação. O estudo recomendou redução do tempo de uso, especialmente do uso passivo. Recomendou também a curadoria do feed, seguir pessoas que promovem autenticidade e bloquear aquelas que promovem comparação.
O MIT também desenvolveu um aplicativo que mostra aos usuários o impacto do uso nas suas emoções. Os usuários respondem a perguntas antes e depois de usar as redes sociais. O aplicativo mostra, com dados, como o uso afeta seu humor. Muitos usuários ficaram surpresos. Eles não percebiam que o uso estava piorando seu humor. Achavam que era relaxamento. O aplicativo mostrou que não era. A conscientização é o primeiro passo. Saber que o uso de redes sociais afeta a sua autoestima te dá poder para mudar. Você pode escolher não se comparar. Pode escolher ver menos. Pode escolher ver com consciência. Caso 1. Lucas, 19 anos. Lucas tinha 19 anos quando foi diagnosticado com dependência digital. Ele passava em média 12 horas por dia em redes sociais. O dia dele começava com o celular na mão e terminava com o celular na mão. Os sintomas começaram aos poucos: insônia, ansiedade, perda de interesse nas coisas que antes gostava. Lucas parou de jogar futebol, parou de sair com amigos, parou de estudar com constância. A mãe notou que ele estava cada vez mais isolado. As notas caíram. Ele perdia peso porque esquecia de comer. Quando tentava ficar sem celular, sentia irritabilidade, tremores e uma ansiedade insuportável. Foi quando a mãe procurou ajuda. Lucas foi diagnosticado com dependência digital. O tratamento incluiu jejum digital supervisionado, terapia cognitivo-comportamental e acompanhamento psiquiátrico. O jejum foi progressivo. Primeiro 24 horas sem celular. Foi difícil. Lucas sentiu fissura, ansiedade, raiva. Depois 48 horas. Depois 1 semana. Hoje Lucas usa o celular menos de 2 horas por dia. Ele diz: "Eu não sabia o que estava perdendo. A vida real é muito melhor. Hoje eu tenho amigos de verdade, não curtidas. Tenho hobbies de verdade, não rolagem. Meu cérebro voltou a funcionar." Caso 2. Camila, 27 anos. Camila era viciada em aplicativos de namoro. Ela usava Tinder, Bumble, Happn. Cada notificação gerava um pico de dopamina. Ela entrava nos apps dezenas de vezes por hora. O problema não era usar os apps, era a compulsão. Camila não conseguia parar de verificar. Mesmo quando estava trabalhando, mesmo quando estava com amigos, mesmo quando estava dirigindo. O celular estava sempre na mão. Ela percebeu o problema quando um encontro real não conseguiu competir com a expectativa dos encontros virtuais. Ela sentiu que algo estava errado, mas não conseguia parar. Camila buscou terapia. A psicóloga explicou o mecanismo do reforço intermitente. Cada like, cada match era uma recompensa imprevisível. A imprevisibilidade mantinha a dopamina alta. Camila estava viciada no jogo, não nas pessoas. O tratamento incluiu o jejum de 30 dias sem aplicativos de namoro. No começo foi difícil. Camila sentiu ansiedade, fissura, a sensação de que estava perdendo algo. Mas depois de 2 semanas, os sintomas diminuíram. Hoje, Camila usa os apps apenas 1 vez por semana. E quando usa, tem consciência. Sabe que o jogo é viciante, sabe que precisa de limites e não deixa que os apps controlem sua vida. Caso 3. Operação policial. Notificações fraudulentas. Em 2025, a polícia desarticulou uma quadrilha que usava notificações push para enganar usuários. Mais de 50 mil vítimas instalaram aplicativos maliciosos porque clicaram em "Você ganhou um prêmio. Sua conta será bloqueada. Você tem uma mensagem importante." A quadrilha usava padrões de urgência artificial e reforço intermitente. Enviavam notificações em momentos estratégicos, com mensagens de medo e escassez. As vítimas clicavam sem pensar. O prejuízo ultrapassou 10 milhões de reais. O caso mostra como os padrões sombrios não são usados apenas por grandes plataformas. Criminosos também os usam, e funcionam, porque o cérebro não distingue uma notificação legítima de uma fraudulenta. A resposta é a mesma: ansiedade, curiosidade, impulso. A polícia recomenda: nunca clique em notificações de origem desconhecida. Sempre verifique pelo aplicativo oficial. E, principalmente, desative notificações de aplicativos que não são essenciais. Em uma escola pública em São Paulo, a direção percebeu um problema grave. Os alunos estavam com dificuldade de concentração. As notas caíram. As relações entre colegas se tornaram superficiais. O bullying virtual aumentou. A escola realizou uma pesquisa. Os resultados foram assustadores. 78% dos alunos relataram que não conseguem ficar 1 hora sem mexer no celular. 1 hora. 78%. A direção decidiu implementar um programa de detox digital. O programa incluía retirada dos celulares durante as aulas, atividades sem tela no intervalo, palestras sobre os efeitos do vício digital e suporte psicológico para alunos com dependência. No começo, houve resistência. Alunos reclamaram. Alguns tentaram esconder o celular. Houve casos de ansiedade e irritabilidade. Mas a escola persistiu. Após 3 meses, os resultados começaram a aparecer. As notas melhoraram.
A concentração em sala aumentou. Os alunos começaram a conversar mais entre si, a jogar jogos de tabuleiro, a ler livros. Um aluno de 16 anos disse: "No começo, eu odiei. Eu ficava ansioso. Não sabia o que fazer com as mãos. Depois, eu comecei a conversar com as pessoas de verdade. Eu não sabia que elas eram tão legais. Eu estava perdendo a vida real." A escola também observou uma redução significativa nos casos de bullying virtual. Sem o celular durante o dia, os conflitos diminuíram. Os alunos aprenderam a resolver problemas pessoalmente, não por mensagens. O programa foi expandido para outras escolas da rede. Os resultados se repetiram. Alunos mais focados, mais presentes, mais felizes. A diretora da escola disse: "A tecnologia não é inimiga, mas o uso sem limites, sem consciência, é prejudicial. Precisamos ensinar os jovens a usar, não a ser usados." O caso mostra que é possível mudar, que é possível recuperar a atenção, que a vida sem tela é possível, e é melhor. Dr. Samuel Shen, do MIT, estudou um fenômeno curioso. Muitos engenheiros de tecnologia não deixam seus filhos usarem os produtos que eles mesmos criaram. Chen entrevistou 50 engenheiros de grandes empresas de tecnologia. Ele perguntou sobre o uso de telas em suas famílias. A maioria disse que limita rigorosamente o uso dos filhos. Alguns disseram que não deixam os filhos usarem redes sociais até os 16 anos. Muitos mandam os filhos para a escola sem telas. Os engenheiros sabem o que está por trás. Sabem que os produtos são projetados para viciar. Sabem que os algoritmos são otimizados para prender a atenção. Sabem que as notificações são gatilhos de dopamina. Sabem que o scroll infinito não tem fim. Um engenheiro do Facebook, que pediu anonimato, disse: "Eu ajudei a criar as ferramentas que estão destruindo a atenção de uma geração. Eu não quero isso para meus filhos. Eu sei o que acontece. Eu vi os dados internos. Eu vi o impacto na saúde mental. Não foi acidente. Foi design." Outro engenheiro, do Google, disse: "O algoritmo não está tentando te ajudar. Está tentando te prender. Ele aprendeu que conteúdo polarizador, conteúdo que gera raiva e medo, mantém as pessoas mais tempo. Então ele mostra mais disso, independentemente do dano." A doutora Chen também entrevistou engenheiros que se recusaram a trabalhar em projetos de vício. Eles se tornaram denunciantes. Contaram ao mundo como as empresas manipulam usuários. Um deles disse: "Eu era responsável por otimizar o tempo de tela. Meu trabalho era fazer as pessoas ficarem mais tempo no aplicativo. Eu usava psicologia comportamental, neurociência, testes AB. Eu fazia as pessoas gastarem mais tempo do que queriam. E eu sabia. Mas era meu trabalho." Hoje, muitos desses engenheiros trabalham em organizações como o Center for Humane Technology. Eles estão tentando desfazer o que fizeram, criando tecnologia que respeita a atenção humana, que não vicia, que não manipula. Tristan Harris, cofundador do Center for Humane Technology, disse: "Nós criamos algo que está destruindo a capacidade de atenção de uma geração. E não foi acidente. Foi design. Agora estamos tentando desfazer. Mas é difícil competir com trilhões de dólares." O testemunho dos engenheiros é claro. O vício digital não é sua culpa. É um sistema projetado para ser mais forte que sua força de vontade. Mas você pode se proteger. Pode escolher ferramentas que respeitam sua atenção. Pode estabelecer limites. Pode recuperar o controle. A indústria da atenção não é pequena. Em 2025, as receitas de publicidade digital ultrapassaram 600 bilhões de dólares. 600 bilhões de dólares. É mais do que o PIB de muitos países. O Google, Meta, Amazon, TikTok, Apple, juntos, valem mais de 10 trilhões. O modelo de negócio de todas essas empresas é o mesmo: vender sua atenção. Seu tempo de tela é a matéria-prima. Seus dados são o produto. Seu comportamento é o que é vendido. Um estudo da Harvard Business School mostrou que, em média, uma pessoa passa 6 horas e 40 minutos por dia em telas. Quase um terço do dia. Se você dorme 8 horas, passa quase metade do tempo acordado olhando para uma tela. E a maior parte desse tempo não é produtiva. É rolagem. É consumo passivo. É a máquina de caça-níquel no bolso. O economista Tim Wu, criador do termo Attention Economy, explica: a atenção humana é o recurso mais escasso do século XXI. E as maiores empresas do mundo estão competindo por ela. Não há limites éticos. O que importa é ganhar. As empresas gastam bilhões para capturar sua atenção. Cada segundo que você passa olhando para uma tela gera receita. Quanto mais tempo, mais dinheiro. E não há incentivo para que você pare. Pelo contrário, os algoritmos são otimizados para manter você preso. Eles aprendem o que te prende e mostram mais disso. Não importa se é verdade. Não importa se faz bem. Importa se mantém você lá. O ex-engenheiro do Google, James Williams, disse: a indústria da atenção não está apenas competindo por nosso tempo. Está competindo por nossa alma, por nossa capacidade de focar, de amar, de estar presente. E está ganhando.
Mas você pode escolher não participar. Pode escolher usar ferramentas que não te exploram. Pode escolher pagar por conteúdo sem anúncios. Pode escolher limitar o tempo de tela. Pode escolher estar presente. A liberdade não é gratuita. Exige escolha. Exige consciência. Exige ação. O uso excessivo de telas não afeta apenas seu tempo. Afeta seu cérebro. A dopamina, neurotransmissor do desejo, se torna desregulada. Com estímulo constante, os receptores de dopamina se tornam menos sensíveis. Você precisa de mais estímulo para sentir o mesmo prazer. É a tolerância. O cortisol, o hormônio do estresse, fica cronicamente elevado. Seu corpo está sempre em estado de alerta. Você não relaxa, não descansa. O sistema nervoso não se recupera. A amígdala, detector de perigo, fica hiperativa. Você fica mais ansioso, mais reativo, mais impulsivo. O córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole, se atrofia. Você tem menos capacidade de resistir a impulsos, de planejar, de tomar decisões ponderadas. Estudos de neuroimagem mostram que o uso excessivo de telas altera a estrutura do cérebro. A matéria cinzenta em áreas associadas ao controle de impulso diminui. A conectividade entre regiões cerebrais se altera. A doutora Anna Lembke explica: o cérebro se adapta ao ambiente. Se o ambiente é de superestimulação, o cérebro se adapta à superestimulação. Isso significa que você precisa de mais estímulo para sentir algo. E quando o estímulo cessa, você sente um vazio profundo. O vazio que você sente quando fecha o celular não é tédio, é abstinência. É seu cérebro se recuperando de uma overdose de dopamina. O problema é que a única coisa que alivia a abstinência é mais estímulo, mais rolagem, mais notificações, mais dopamina. O ciclo se retroalimenta. Para sair, você precisa passar pelo período de abstinência. Precisa permitir que seu cérebro se recupere. Precisa dar tempo para que os receptores de dopamina se regenerem. Estudos mostram que 30 dias de jejum digital podem restaurar a sensibilidade dos receptores de dopamina. 30 dias, um mês. Durante esse mês, você vai sentir fissura, vai sentir ansiedade, vai sentir que está perdendo algo. É normal, é seu cérebro se curando. Depois, você vai perceber que o que parecia essencial não era nada e que a vida real é muito mais rica do que a tela. Pilar 1. Desative notificações não essenciais. Cada notificação é um gatilho de dopamina. É um chamado para que você abandone o que está fazendo e volte para a tela. Silencie tudo o que não é urgente. Se é importante, a pessoa liga. Se não é, você vê quando escolhe ver. Pilar 2. Estabeleça zonas livres de tela. Crie espaços onde o celular não entra. Refeições, quarto, momentos de convivência. O quarto deve ser um santuário do sono, não uma extensão da sala de estar. As refeições devem ser momentos de conexão, não de rolagem. Pilar 3. Use bloqueadores de distração. Aplicativos que limitam tempo de uso ou bloqueiam sites específicos. Você não precisa de força de vontade, precisa de arquitetura. Crie barreiras que dificultem o acesso. Pilar 4. Pratique jejum digital periódico. 24 horas sem tela, uma vez por semana. Você vai sentir ansiedade no início, é seu cérebro desintoxicando. Depois, vai sentir algo que não sentia há anos, tédio criativo. O tédio é onde a criatividade nasce. Pilar 5. Substitua o hábito. Identifique o gatilho que te faz pegar o celular. É ansiedade? Solidão? Tédio? Substitua a ação. Em vez de rolar o feed, respire fundo. Caminhe. Ligue para um amigo. O cérebro aprende com repetição. Você pode desaprender. Pilar 6. Fortaleça o sistema 2. Meditação, leitura profunda, exercícios de foco sustentado. Você está treinando o seu cérebro para resistir à distração. O sistema 2 é deliberado, racional, lento. É o que te permite escolher. Fortaleça ele. Pilar 7. Busque ajuda profissional. Dependência digital é tratável. Terapia cognitivo-comportamental tem altas taxas de sucesso. Não há vergonha em pedir ajuda. Assim como você procura um médico para uma dor física, procure um profissional para sua saúde mental. Passo 1. Prepare-se. Escolha um dia para o jejum. Comunique sua família. Deixe recados de que não estará disponível. Prepare atividades alternativas. Livros, caminhadas, jogos de tabuleiro, conversas. Passo 2. Desconecte. Desligue as notificações. Coloque o celular em modo avião. Ou melhor, deixe em outro cômodo. O que não está visível não compete pela sua atenção. Passo 3. Observe a fissura. Você vai sentir vontade de pegar o celular. É normal. Observe a sensação. Não julgue, não resista. Apenas observe. A vontade vem e vai, como uma onda. Você pode surfar a onda até ela passar. Passo 4. Preencha o tempo. Você vai ter mais tempo do que imagina. Use para atividades que exigem atenção plena. Leia, cozinhe, desenhe, caminhe sem fone. Converse com alguém olhando nos olhos. Passo 5. Anote o que sente.
No final do jejum, escreva como foi, o que foi difícil, o que foi fácil, o que você descobriu sobre si mesmo, o que você percebeu que estava perdendo. Passo 6. Repita. O jejum digital é um treino. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. E os benefícios se acumulam. Melhor sono, menos ansiedade, mais foco, mais presença. O cérebro não aprende com proibição, aprende com substituição. Se você só tira o seu lugar, vai sentir um vazio. Você precisa colocar algo no lugar. Em vez de rolar o feed ao acordar, respire, alongue, beba água, escreva 3 coisas pelas quais é grato, olhe pela janela. Em vez de rolar no intervalo do trabalho, caminhe, converse com um colega, leia um livro por 10 minutos, feche os olhos e respire. Em vez de rolar durante as refeições, olhe para quem está à mesa, pergunte como foi o dia, conte algo que aconteceu, preste atenção na comida. Em vez de rolar antes de dormir, leia um livro, escreva no diário, converse com quem está ao lado, prepare o quarto para dormir. Em vez de rolar quando está entediado, observe o tédio. Ele é desconfortável, mas é ali que a criatividade nasce. Grandes ideias não nascem no feed, nascem no vazio, no ócio, no espaço entre os pensamentos. Em vez de rolar quando está ansioso, respire fundo, saia para caminhar, ligue para um amigo. A ansiedade não passa rolando. Passa com presença, com movimento, com conexão. Daniel Kahneman descreveu 2 sistemas no cérebro. O sistema 1 é rápido, automático, emocional. É o que o algoritmo ataca. O sistema 2 é lento, deliberado, racional. É o que você precisa fortalecer. Exercício 1. A pausa de 10 segundos. Antes de pegar o celular, espere 10 segundos. Respire. Pergunte: eu quero isso ou meu cérebro foi programado para querer? A pausa ativa o sistema 2. Exercício 2. Leitura profunda. Leia um livro por 20 minutos sem interrupção, sem olhar o celular, sem verificar notificações. É um treino de atenção sustentada. Exercício 3. Meditação da respiração. Sente-se em silêncio. Observe a respiração. Quando a mente divagar, traga de volta. É um treino de foco. É um treino de escolher onde colocar sua atenção. Exercício 4. Escrita manual. Escreva à mão. Uma carta, um diário, uma reflexão. A escrita manual ativa o cérebro de forma diferente da digitação. É mais lenta, mais deliberada, mais sistema 2. Exercício 5. Conversa sem interrupção. Converse com alguém sem olhar o celular. Preste atenção no que a pessoa diz. Observe a expressão. Responda com presença. É um treino de conexão real. Para pais, a orientação é clara. Atrasar ao máximo a entrada das crianças no mundo digital. Estabelecer regras claras. Usar controles parentais. E o mais importante, dar exemplo. Se você está sempre no celular, seu filho vai repetir. A Academia Americana de Pediatria recomenda 0 tela até os 2 anos, no máximo 1 hora por dia dos 2 aos 5 anos e limites consistentes para crianças maiores. Estudos mostram que crianças com acesso restrito a telas têm melhor desenvolvimento cognitivo, melhor regulação emocional e melhores habilidades sociais. Mas não basta restringir, é preciso substituir. Ofereça alternativas, livros, jogos de tabuleiro, atividades ao ar livre, tempo com a família, presença. Encerramento. Se você se identificou com a história de Lucas, de Camila, se sente preso nesse looping infinito, saiba, você não está sozinho. Milhões de pessoas estão passando pelo mesmo, e milhões estão saindo. O código secreto não é uma palavra, é uma decisão. É a decisão de recuperar sua atenção, de escolher o que entra na sua mente, de parar de ser o produto. Sua atenção é seu bem mais valioso. Não entregue de graça. Proteja sua mente. Como você protege seu corpo, proteja sua atenção. Ela é o que te faz humano. Se cuide. E da próxima vez que sentir a mão indo em direção ao celular sem motivo, pause, respire, pergunte: eu quero isso ou meu cérebro foi programado para querer? A resposta pode te libertar.